Novamente, jejum e oração. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 10 e vamos ler os versos 1 até o verso 3. No ano terceiro de Ciro, este foi o ano 535, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Queridos, o primeiro decreto para retornar o povo de Deus de Babilônia para Jerusalém foi feito por Ciro no ano 537. Portanto, queridos, o relato aqui de Daniel capítulo 10 nos faz entender que o povo já tinha retornado, naquela ocasião, no primeiro decreto, que foi o de Ciro, retornaram mais de 42 mil pessoas para Jerusalém. O templo começou a ser reconstruído, a cidade também, mas, queridos, os obstáculos apareceram, os inimigos surgiram, e agora Daniel estava muito triste, porque a obra da reconstrução estava parada. E Deus, mais uma vez, se revela a Daniel. Aqui em Daniel capítulo 10, verso 1, diz que se trata de uma guerra muito prolongada. Esta guerra muito prolongada é a guerra entre o bem e o mal. É o grande conflito cósmico. É impossível você amar a Jesus Cristo, estar comprometido com Jesus Cristo e não sentir na própria carne este conflito, esta guerra prolongada. Porque nós assumimos um lado do conflito. Nós nos posicionamos ao lado do nosso querido Jesus Cristo. Portanto, temos todas as forças demoníacas do mal e das trevas contra nós. Mas nós temos ao nosso lado os anjos magníficos em poder do nosso querido Jesus, que nos protegem, que suprem as nossas necessidades. E aqui em Daniel 10, verso 2, diz: naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Você também fica triste em ver a situação do povo de Deus hoje? Será que nos entristecemos pelas coisas espirituais? Será que gememos pela apostasia, pela mornidão do povo de Deus? Será que realmente os interesses de Jesus são os nossos interesses? Assim foi com Daniel. Por isso ele diz, naqueles dias eu estive triste por 3 semanas completas. E o verso 3, manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. Durante essas 3 semanas, Daniel comeu a comida básica. Quando Daniel diz manjar desejável não comi, se refere a pratos mais sofisticados, ou sobremesas, ou carnes e vinhos. Daniel se alimentou durante essas 3 semanas da comida mais simples e saudável, para que ele pudesse se manter em comunhão com Deus e fazer as intercessões pelo seu povo. Daniel presenciou o cumprimento da profecia relacionada a Ciro, em Isaías capítulo 44, verso 28. E também em Isaías capítulo 45, verso 1, há uma profecia feita 150 anos antes do nascimento de Ciro. Quando Ciro se tornou rei de Babilônia, os judeus vieram até ele e mostraram para ele a profecia de Isaías capítulo 44, verso 28. Aqui diz: quem diz de Ciro é meu pastor. Deus chama Ciro o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo, funda-te. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante da sua face. Querido, Ciro é um tipo e é um símbolo de Jesus Cristo. Assim como ele libertou o povo de Deus de Babilônia, hoje Jesus Cristo também está libertando o seu povo de Babilônia. Por isso Jesus diz lá em Apocalipse 18, verso 4, sai dela, povo meu, porque existe um povo meu, existe um povo de Deus dentro de Babilônia, e Jesus, ele quer libertar o seu povo de Babilônia. Em Esdras capítulo 1 e os versos 1 até o verso 3, nós encontramos o primeiro decreto, o decreto de Ciro, no ano 537. Ali diz: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, despertou o Senhor o espírito de Ciro, o qual fez passar um pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá.
Quem há entre vós de todo o seu povo, seja Deus com ele e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. 42.360 pessoas voltaram para Jerusalém neste primeiro decreto. Daniel presenciou o cumprimento da profecia de Isaías e testemunhou o retorno do seu povo para Jerusalém. Porém, Daniel ficou em Babilônia. Por quê? Provavelmente por causa da sua idade avançada. Ele estava já com mais de 90 anos de idade. Porém, queridos, pouco mais de um ano após o retorno do exílio, as más notícias voltaram a entristecer o coração de Daniel. Próximo dos israelitas que tinham tomado a tarefa de reconstruir o templo, habitavam os samaritanos, uma raça mestiça que tinha surgido em consequência do cruzamento pelo matrimônio entre colonos pagãos das províncias da Assíria com os poucos das 10 tribos que tinham permanecido ali em Samaria. Incansáveis em sua oposição, os samaritanos debilitavam as mãos do povo de Judá e alugaram conselheiros para frustrarem os planos da reconstrução do templo. Por isso Daniel estava triste e se retirou para perto do rio Tigre, e ali permaneceu em constante comunhão, oração e jejum, buscando uma resposta de Deus. Satanás não queria que Jerusalém fosse reconstruída, muito menos o templo. Por quê? Satanás conhece as profecias e ele sabia que o Messias viria de Judá. Ele sabia que o Messias nasceria em Belém. O jejum de Daniel ocorreu no primeiro mês do calendário judeu, o mês de Nisan, durante o tempo da festa da Páscoa e dos pães asmos. Uma visão foi dada para Daniel no dia 24. Você pode ler agora em Daniel capítulo 10 e o verso 4. Aqui nós lemos: "E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Edequel", ou seja, o rio Tigre. Foi ali que Daniel buscou um retiro para estar em comunhão com Deus. O rio Tigre ficava a cerca de 56 quilômetros de Babilônia. É interessante, queridos, observarmos que Deus se revela ao seu povo quando o seu povo está em oração. Daniel estava em oração. Daniel estava em jejum. Por isso Deus se revelou a ele. Nós precisamos ter mais jejuns, mais orações, mais íntima comunhão, para termos também mais revelações de Deus. Não é Deus que não quer se revelar. É o povo de Deus que não toma tempo para se aquietar. Por isso a palavra de Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar-se é tirar tempo para estarmos na presença de Deus, em louvor, em adoração, em quietude cristã, em estudo da palavra de Deus, em confissão dos nossos pecados, em intercessões pelos nossos queridos, pelos nossos irmãos, membros da igreja, e também pelo estabelecimento do reino de Cristo na terra.